Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina Física Aplicada A. E na nossa seção Apêndice, vamos dedicar este tópico, para resolver exercícios envolvendo o capítulo 1, Sistema Internacional e Análise Dimensional, e o capítulo 2, Cinemática Escalar. Tudo bem? Vamos lá então, começando com exercícios do capítulo 1. Capítulo 1, Sistema Internacional e Análise Dimensional. Tudo bem? Questão E1. Diz o seguinte, Para a grandeza pressão. Para a grandeza pressão. Qual a sua unidade no SI? E qual a sua dimensão? Tudo bem? Qual sua unidade no SI? E qual é a sua dimensão? Então vamos ver aí a nossa resolução, Resolução. Conforme foi explicado em outras aulas, você tem que lembrar de alguma equação que relaciona a grandeza solicitada e então descobrir a sua unidade, Pressão. É a razão entre a força que atua sobre uma determinada área. Baseado nisso, qual é a unidade de força no SI? Newton. E a unidade de área? Metro quadrado. Então, a unidade de pressão no SI é Newton por metro quadrado. 1 Newton por metro quadrado é também chamado de 1 Pascal, em homenagem lá a Blaise Pascal. Está aqui a unidade no SI, tudo bem? Pede-se agora a sua dimensão, A sua dimensão. Tudo bem? Então, vamos lá. Dimensão de pressão é dimensão de força sobre dimensão de área. A dimensão de força, MLTA-2, e a dimensão de área, L ao quadrado. Pela propriedade de potência, nós vamos ter MLTA-2 vezes LA-2, resultando em M LA-1 TA-2. Tudo bem? Tá aí a minha unidade e tá aqui a minha dimensão da grandeza pressão. Tudo bem? Vamos para o segundo exercício. Segundo exercício. No segundo exercício, pede-se o seguinte, verificar a dimensão da grandeza abaixo. Verificar a dimensão da grandeza abaixo. E aí nós temos a seguinte equação. P, tá certo? Um parâmetro chamado de K, gravidade e altura. Tudo bem? Onde P é a pressão em Newton por metro quadrado, G é a gravidade
em metro por segundo ao quadrado. E h é a altura. É claro que nós já sabemos que a unidade e a dimensão dessa grandeza k, desse parâmetro k, pelo que nós já estudamos, né, lá no ensino médio, é a fórmula para o teorema de Stevin. Né? Teorema de Stevin. Então, o ideal é que você substitua a pressão, a dimensão de pressão, a dimensão desse K que é desconhecido, a dimensão da gravidade e a dimensão da altura. Tudo bem? Pressão é justamente força por área, né? Newton por metro quadrado. Tudo bem? Aí eu vou ter o meu K, né? Elevado a A, G elevado a B e o meu H elevado a C. Tá? Não esquece que G você vai colocar metro por segundo ao quadrado, que é LT a menos 2. E o H é o próprio comprimento que você vai colocar L. Depois de certos cálculos, nós vamos obter que o parâmetro K em questão nada mais é do que a própria densidade ou massa específica, né? Cuja unidade no SI é quilograma por metro cúbico e cuja dimensão é ml a menos 3. Tudo bem? Aí está. Unidade e dimensão. Vamos agora para questões do capítulo 2, cinemática. Vou chamar de exercício 3, né? Capítulo 2. Porém, agora vamos fazer um exercício 3. Acompanhe aí comigo, tá? Diz assim, né? Esse é 3. As posições de um móvel, eu vou chamar esse móvel de A, tá? Que se desloca sempre no mesmo sentido, medidas em suas trajetórias, são... Aí vou anotar aqui para você, tá? São S1, que é 50 km, 50 km. No instante T1, 1 hora. E S2, correspondendo a 250 km. No instante posterior, T2 igual a 3 horas. Né? Verifique que esses índices, tá, pessoal, que eu boto aqui, né? T1, tá? T2, tudo bem? Indico apenas, né? Indico apenas nosso tempo, tá? Que depois, que se for necessário a gente transformar no SI, é necessário que a gente transforme em segundo, que não é o caso, tá? Tá certo? Então, determinar a velocidade média. Qual será a velocidade média desse móvel A nesse intervalo de tempo, né? Nesse intervalo de tempo, poder chamar de delta T ou T. Tudo bem? Então, coloque aí resolução, né? Resolução. Resolução. A gente tem que verificar que o móvel ele está caminhando a favor da orientação positiva da trajetória, né? Então, vou fazer esse desenho aqui, tá? Aqui, tá bom?
sem escala, só para representar, tudo bem? Aqui é o zero, tá? O meu eixo x expresso em quilômetros, tudo bem? Aqui eu vou ter no meu tempo 1, tá certo? Onde eu percorri mais 50, tá certo? E aqui no meu tempo 2, onde eu vou ter mais 250. Tudo bem? Eixo positivo, né? Tá certo? Então, para o meu tempo 1, correspondendo aí a 1 hora, né? Eu vou ter o espaço 1 de 50 quilômetros. Para o meu tempo 2 de 3 horas, eu vou ter o meu espaço 2 de 250 quilômetros. Logo, aplicando a fórmula da velocidade média, eu vou ter que Vm é ΔX, né? Por ΔT, tá? Ou ΔS por ΔT, tanto faz, né? Onde eu vou ter S menos S0, T menos T0, ou S2 menos S1, T2 menos T1, tá certo? Fazendo as devidas substituições, vou ter que apagar esse espaço aqui, tá, pessoal? Nós vamos obter que a velocidade média é igual a 250 menos 50, 3 menos 1, não é isso? Logo, a minha velocidade média, nesse intervalo solicitado, positiva é de 100 km por hora. Tudo bem? Pronto, tá? Então, a velocidade média, pessoal, de A no intervalo de tempo considerado é positivamente 100 km por hora, né? Ela é positiva, quer dizer que o móvel caminhou a favor da orientação positiva da trajetória, tá? Os espaços de A, né, eles crescem no decurso de tempo. Tudo bem aí? Vamos ver mais um exercício, que eu vou chamar de E4. Exercício 4 diz o seguinte, acompanha aí. Um móvel, né, eu chamei o primeiro de A, vou chamar o segundo de B, tá? Um móvel tem um movimento de sentido constante e posições indicadas na tabela que eu vou colocar para vocês, tá? Determinar a velocidade média no intervalo, aí letra A, de 1 hora a 2 horas, e de letra B, de 1 hora a 5 horas, tá? Vamos colocar essa tabela aqui, né? Tudo bem? Não vai ficar legal, mas só para visualizar, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acho que é suficiente. Tá. Onde eu vou ter o meu tempo em horas. Tudo bem? E o espaço aqui é S, o X em quilômetro. Tá? Então vamos lá. Tempo de 1, 2, 3, 4 e 5. E o espaço percorrido de 120, 80, 40
0 e menos 40. É importante a gente verificar esse decréscimo, tá, pessoal? Então a pergunta ela é o seguinte, né? Determinar a velocidade média no intervalo, letra A, de 1 hora a 2 horas, e letra B, de 1 hora a 5 horas. Tá certo? Então você vai escrever aí resolução. Resolução, né? Então vamos primeiro calcular aí a letra A de 1 hora a 2 horas. Qual a velocidade média, né? De 1 hora até 2 horas. Vou tentar fazer um desenho aqui, tá? Vai ficar mais ou menos assim. Vou colocar aqui, tá? Então, fazendo esse desenho, a gente tem, né? Menos 80, tá? Menos 40, né? Mais 40, mais 80 e mais 120. Já explicar o porquê, tá? Porque de 1 hora até 2 horas, conforme nosso cálculo, tá? 1 hora é anterior, tá certo? Aqui, ó. 1 hora que é anterior até a gente considerando o meu espaço S1, 120 km, conforme a gente pode ver aí na tabela. Tudo bem? Então a minha velocidade média, espero que dê nesse espaço, né, de 1 hora até 2 horas, tá? Que é o ΔS por ΔT, né? ΔX por ΔT. A gente vai ter S2 menos S1, ou X2 menos X1. E nós vamos obter mais 80 menos mais 120 sobre 2 menos 1. A minha velocidade média vai ser menos 40 km por hora. Menos 40 km por hora no intervalo entre 1 e 2. Ficou meio apertado aqui, né? Velocidade média de 1 até 2 horas vai ser menos 40 km por hora. Tudo bem? Tá certo? E agora fazer a letra B, né? Eu não quero apagar essa tabela, tá, pessoal? Então a gente vai só apagar essa parte que eu acabei de escrever, né? Que eu recomendo que vocês tenham ela anotada para fazer essa eventual comparação, tá bom? Para fazer a letra B conforme solicitado, a velocidade média entre 1 hora e 5 horas. Então, o tempo 1, que é o anterior, 1 hora, e o espaço 1, 120 km. Confere. E o tempo 2,
que é 5 horas, que é o posterior. Nós temos o espaço 2, menos 40 km por hora. Desculpa, menos 40 que é o espaço. Tá? Aplicando na equação, eu vou ter que a velocidade média entre 1 e 5 horas vai ser igual a ΔX ou ΔS por ΔT. Eu vou ter menos 40 menos mais 120. Tudo isso dividido por 5 menos 1. De tal forma que eu vou obter a velocidade média entre 1 e 5 horas menos 40 km por hora. Tá certo? Menos 40 km por hora. Tá? Um detalhe que a gente tem que falar sobre esse problema, né? Ó, você verifica que as duas velocidades, né? A primeira que eu achei e a segunda que eu achei, tá, pessoal? Essa, né? E essa, tá? Elas são iguais, tá? Então, caso a gente tivesse que calcular, né, em qualquer outro intervalo de tempo dessa tabela que vocês têm aí, a gente obteria o mesmo resultado, tá? Porque esse móvel, essa partícula aí, né, que descreve essa trajetória, tá? Ela percorre distâncias iguais em tempos iguais, né? Basta ver essa tabela, tá? É de tal forma que a gente vai dizer que esse objeto ele vai ter uma velocidade constante, né? Que já foi explicado em outras aulas, né? Você pode verificar também que o sentido desse movimento ele vai ser contrário à orientação positiva da trajetória que eu desenhei e já apaguei, né? Os espaços de B, porque o primeiro exercício que a gente resolveu foi o A, eles vão decrescer no decorrer do tempo, né? E por isso, tá certo? A sua velocidade vai ser negativa, quer dizer, o teu x2 vai ser menor que o teu x1, tá? Naquele primeiro exercício que eu fiz, pessoal, o móvel ele caminhava a favor da orientação da trajetória, né? Quer dizer que os espaços cresciam no decorrer do tempo e a velocidade era positiva, tá? Só que nesse exercício o móvel B caminha contra a orientação da trajetória, né? Os espaços decrescem no decurso do tempo e a velocidade é negativa. Qual é a conclusão? A gente decorre que o sinal atribuído à velocidade vai indicar apenas o sentido do movimento. Tudo bem? Então, basicamente é isso, tá? A gente pode fazer uma síntese das equações que nós utilizamos, tá? Para o capítulo 1, Sistema Internacional e Análise Dimensional. A equação, a grandeza que eu quero, L elevado a A, M elevado a B e T elevado a C. Tudo bem? E para o capítulo 2, tá? Que a gente vai ter... Foi cinemática, né? Mas basicamente nós vimos a velocidade. O que nós temos que saber, né? Velocidade, V, né? Variação de espaço sobre tempo. E caso a velocidade permaneça sem variações, o nosso movimento é classificado de uniforme. Tudo bem? Pessoal, então a aula de hoje era isso, tá? Exercício sobre o capítulo 1, Sistema Internacional e Análise Dimensional. Dúvidas, vocês podem utilizar o Google Class ou também o Espaço AVA. Tudo bem? Bons estudos e até a próxima aula.